Fala, gente amiga, muito bom dia, 10h40 quando começo a gravar esse episódio aqui em São Paulo, capital, de uma quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. E tô por aqui, hoje eu resolvi falar ao invés de escrever. Por quê? Porque normalmente eu tô escrevendo enquanto eu espero minha mãe aqui no estacionamento aqui da fisioterapia dela, que ela faz de manhã. Como eu não dou aula agora de manhã nessa semana nem na outra, então dá para eu trazê-la aqui à fisioterapia, e aí eu fico no estacionamento esperando ela fazer os exercícios da fisioterapia dela. E enquanto isso eu escrevo. Normalmente eu escrevo lá no blog Realmente Escrito, mas hoje eu resolvi falar que faz tempo que eu não falo por aqui e tem uma galera que está me seguindo e eu só posso agradecer, porque, assim, repito, eu nunca esperei chegar até onde eu estou chegando, e eu estou chegando em lugares bem longe, bem distantes. Isso é bonito, isso é legal. Então, assim, para hoje o que temos? Para hoje de manhã eu não tenho aula. Aliás, quando tenho aula, eu tenho aula até 9 horas da manhã, mas hoje, essa semana, eu não tenho aula depois das 9. Já dei aula de manhã, não hoje, mas enfim. E para de tarde eu tenho apenas que ir. Para tarde eu tenho apenas que ir na casa de minha tia, resolver uns problemas aí de uma casa, de um prédio, enfim, prédio de construção, tá? Não vai pensar que é um prédio de 10, 20, 30 andares, que não é. Um prédio que, enfim, que nós temos aí, eu digo a família. Prédio é assim, um comércio embaixo e 2 apartamentos em cima. E aí a família inteira tem isso aí é dividido para um monte de herdeiros, e eu fiquei responsável de tomar a frente disso aí. Então hoje à tarde eu tenho que ir lá na minha tia, mas vou com alegria para ir lá e resolver isso aí. E que mais? Então estamos aí firmes e fortes e com muita fé, com muita alegria, com muita coisa boa. Nós vamos fazer aí o melhor de Deus. E eu tenho que agradecer porque, que nem eu ia dizer, estou chegando longe. Deixa eu só falar do público. Os 5 grandes países que mais me ouvem são Estados Unidos em primeiro, Brasil em segundo, Irlanda em terceiro, Alemanha em quarto e o México em quinto. Aí depois tem uma galera, tem Japão, Espanha, Itália, Índia, Reino Unido, Honduras, Canadá, França, Portugal, Colômbia, Panamá, Áustria, Romênia, Chile, Algéria, Argentina, Andorra, República Dominicana, Israel, Ucrânia, Costa Rica, Taiwan, Singapura, Paquistão, Suíça, Holanda, Porto Rico, Rússia, Albânia, Equador, Marrocos, Senegal, Bélgica, Bolívia, África do Sul, Croácia, Peru, Filipinas, Jersey, Irã, Guatemala, Turquia, Islândia, Indonésia, São Tomé e Porto Príncipe, Hungria, Luxemburgo, Dinamarca, Paraguai, Bulgária, Angola, Nova Zelândia, Uruguai... Paraguai falei antes, né? Bom, enfim, Paraguai, Bulgária, Angola, Nova Zelândia, Uruguai, Tailândia, Venezuela e El Salvador. E eu tenho que agradecer a todos vocês que vocês abraçaram comigo esta ideia do podcast. E agora vamos lá, deixa eu ver aqui, no Spotify a grande maioria tem entre 45 e 59 anos, depois 28 a 34, e aí vai os restantes até 18 a 22, muito bem. E a grande maioria são homens que ouvem isso aqui, hein? 64% são homens, 33% mulheres e 4% não especificam o sexo. É isso, então assim, eu só posso agradecer. Fazia tempo que eu não agradecia assim, mas está na hora de eu agradecer, porque 2.860.000 pessoas já passaram por esse podcast até a presente data, e eu só posso agradecer em todas as plataformas que transmitem isso aqui, Spotify, SoundCloud, enfim, todas elas, YouTube e Twitch, enfim, todo mundo. Só posso agradecer a vocês. E dizer que assim, eu tenho, desde que eu, vamos dizer assim, que eu analisei, para quem não sabe, eu sou formado em algumas coisas, já falei aqui várias vezes, e uma das minhas formações é a teologia. E assim,
eu passei a usar uma cruz chamada Cruz Deoniana. É uma cruz do Sagrado Coração de Jesus que eu ganhei de presente e, enfim, recebi e tenho usado. E, nossa, tá assim, tem me dado muita responsabilidade. Uma coisa que antes dessa cruz deoniana eu não tinha tanta responsabilidade como estou tendo agora. Isso é interessante mesmo. Bem que numa das palestras do Padre Léo, que eu ouvi há algum tempo atrás, ele dizia justamente isso, que assim, ser do Sagrado Coração de Jesus não basta apenas ser, você recebe muitas responsabilidades. E aí ele mostrava a cruz deoniana e ele falava justamente isso, que assim, a gente não percebe, mas as responsabilidades chegam até nós e quando a gente vai ver, tem um monte de tentações e um monte de coisa que a gente não esperava e agora vem. E é verdade, eu tenho visto isso na carne, tenho visto isso na minha pele. E agradeço a Deus por isso, porque eu acordei para mim mesmo, isso que é mais legal, acordei para mim mesmo e acordei para perceber, como falei ontem no programa de rádio, eu falei e repito, desde quando a gente liga, lógico que lá não pude falar com essas palavras, mas eu vou falar aqui, quando a gente liga a tecla do foda-se, aí a gente começa a entender que tudo muda, a responsabilidade vem, a força vem e, enfim, a história vem. E eu tenho vivenciado isso na carne. Isso que é interessante. Isso é bem interessante, bem legal. É isso, gente. Acho que para hoje tá valendo. Para hoje ainda vamos para academia, se Deus assim permitir. E que Deus nos guarde. Eu não tenho falado mais de sentimento, nem de pessoa, nem de ninguém por aqui, porque assim, eu tenho percebido que às vezes eu falo e onde eu menos espero aparece aí uma circunstância, uma situação diferente, diversa daquilo que eu realmente imaginava que fosse. Então, assim, eu acabei não falando mais muita coisa, mas continuo sabendo o que eu quero na minha vida, sabendo quem eu sou, o que eu sou, como eu sou, o que eu faço. Isso tudo aí eu tenho certeza de mim mesmo, sei de mim e estou muito tranquilo comigo mesmo nestas circunstâncias. E é isso que me faz prosseguir a viagem dentro dessa caminhada aí do dia a dia. Beleza? Continuo sendo eu mesmo, continuo sendo cristão, continuo gostando da vida e de viver, e como eu escrevo sempre, aliás, como eu falo hoje em dia, como eu vivencio, eu sei bem o que eu quero viver na minha vida. Eu não posso exigir que todo mundo queira viver o mesmo que eu, isso jamais, isso em tempo nenhum, mas eu posso sim procurar quem queira viver o mesmo e assim, teimosamente eu acho que eu sigo procurando, isso que é legal. Não em academia, tá? Só para deixar isso bem claro. Em academia eu tô fora. Coisa de academia, de professores, de gente de academia, nada contra, mas como eu digo sempre, eu procuro alguém que me tire da academia, mas que não me deixe na academia, mas que, enfim, que me tire dela. É isso. Então para hoje tá bom, vai, gente, por enquanto tá bom. Depois, mais tarde, eu passo por aqui, se Deus quiser. E que vocês tenham um dia feliz e contente, repleto de coisas boas. E é isso. Beijo carinhoso a todos. Fiquem com Deus. E logo mais a gente se vê. Até mais, gente. Fiquem na paz. Um beijo, um abraço por trás para quem curte. Um abraço normal para quem curte também. E é isso. Chega. Depois eu volto. Até mais.